A paz do Senhor. Eu tenho a palavra de Deus para a sua vida, que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo é o 27. E Paulo ele vai falar assim aos coríntios. Ele diz assim: Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Meus amados, a gente sabe perfeitamente que o ser humano, quando ele vai escolher um outro ser humano para ocupar algum cargo, ele vai escolher aquela pessoa que é estudada, ele vai escolher aquela pessoa que tem experiência, ele vai escolher aquela pessoa que está capacitada para a sociedade, está capacitada, que estudou para exercer aquele cargo, para ocupar aquela cadeira, para ocupar aquela posição. Porque o ser humano, ele não vai olhar e nem vai escolher um outro ser humano que não estudou para aquilo, que não se preparou, que não se especializou para ocupar, sabe, uma posição. E muitas das vezes, né, o homem ele não olha, sabe? Geralmente, o homem, o ser humano, ele não vai olhar para um outro ser humano que apenas, que para a visão dele, é uma pessoa sem conhecimento, é uma pessoa fraca, é alguém que, aos olhos dele, a sociedade, o homem não escolheria, mas a palavra do Senhor nos diz que o Senhor é completamente o oposto. Deus, a palavra aqui está falando que ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, sabe? As coisas loucas para confundir as sábias. Ele escolhe coisas e pessoas que ninguém dá nada para confundir justamente aquele que se acha sábio, aquele que se acha dotado de conhecimento, da ciência, de sabedoria, justamente para deixá-lo confundido. Porque quando Deus escolhe uma pessoa simples para ocupar certa posição, sabe? No evangelho dele, ou seja, no que ele quiser, aquele que se acha sábio, aquele que se acha, sabe, dotado em ciência, ele vai olhar e vai dizer: como assim essa pessoa está ocupando essa posição? Como assim essa pessoa está ocupando, sabe, está exercendo este cargo, seja eclesiástico? Entendeu bem? Como assim? Quem colocou ele lá? Quem colocou ela lá? Entende? É assim que Deus escolhe. Aqueles que as pessoas olham e ninguém dá nada. Aquele que as pessoas olham, sabe? Aquele que os sábios, que os estudiosos, sabe, ali olham e não dá nada por ele e jamais escolheria. São esses que o Senhor da glória escolhe. E a palavra continua falando assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, né, aquelas que se acham sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes, né? Porque tem seres humanos que ele se acha forte e que ele, por se achar forte, ele ali jamais escolheria alguém que para ele é fraco, entendeu bem? Ele olha e diz: aquela pessoa ela não é capaz, ela não tem capacidade de exercer nem de executar esse projeto, esse plano, nem de exercer esse cargo aqui. Ela é incapacitada, ela ali não é preparada para ocupar, mas o Senhor da glória escolhe justamente aqueles, sabe, que ninguém dá nada, aqueles que as pessoas olham para ele e diz: é um fraco, é um coitado, não tem a menor condição de ocupar isso aqui, não tem a menor condição de exercer esse cargo, de ocupar essa posição. O Senhor escolhe justamente esses para confundir aqueles que se acham forte. Porque tem pessoas que elas se acham tanto, sabe, melhor do que as outras pessoas em tudo, que ela olha para uma pessoa simples e ela não dá nada. Ela olha para uma pessoa, sabe,
que não tem posição dentro da sociedade, que não tem ali, sabe, alguém para falar por ele, sabe, por ela. E olha assim para sua pessoa, olha para você e diz: é incapaz, é um fraco, sabe? É alguém sem conhecimento, é alguém que não tem a menor condição de ocupar certas posições. Só que o Senhor dos Exércitos, o leão da tribo de Judá, ele escolhe justamente aquelas coisas que são loucas aos olhos daqueles que se dizem e que se acham sábios, dotados de ciência, de conhecimento, sabe? O Deus pega esses que ninguém dá nada para confundir aqueles que se acham, aqueles que se dizem ser, sabe? E geralmente por isso que o ser humano está escolhendo muitas outras pessoas para ocupar certas posições que pode até, na visão dele, ter capacidade, pode até ter estudado, sabe? Para ocupar aquela posição, pode ser rico em conhecimento, mas não tem o caráter que Deus quer que tenha, porque Deus, ele escolhe aquele, sabe, que ele sabe perfeitamente que irá obedecer, que irá se submeter a ele, irá ser submisso, irá prestar atenção no que o Senhor fala, no que o Senhor diz, que não vai levantar o nariz, que não vai se achar melhor do que ninguém por conta da posição que Deus colocou e que vai exercer sabe, que vai exercer aquela posição, aquele cargo, conforme o Senhor quer que exerça. E tem muitas pessoas que se acham forte, tem muitas pessoas que se acham estudados, dotados de conhecimentos, mas que não tem humildade, não tem, sabe, não tem ali, não ouve a voz de Deus, mesmo se denominando cristão evangélico, mas não dá ouvido à voz de Deus e vai fazer conforme ele quer, vai fazer conforme ela quer, simplesmente porque está ocupando uma posição que muitas das vezes não foi Deus quem escolheu para o colocar lá, mas foi o próprio homem por achar que aquela pessoa era a escolha certa para ocupar aquela posição, aquele lugar que ele acha que deve ocupar. Mas o Senhor escolhe justamente aqueles que as pessoas olham e ninguém dá nada. O Senhor dos Exércitos, ele escolhe aqueles que as pessoas olham e não valoriza. O Senhor da Glória escolhe aqueles que ninguém quer fazer nem amizade, porque se acha superior. Porque com Deus as coisas são completamente diferentes das coisas humanas. O fraco é forte, o último é o primeiro. Entendeu bem? Então, com Deus, a lógica é dessa maneira. E já com o homem, ele como não, o homem é limitado, o homem ele não conhece o coração. Coração é terra que só o Senhor dos exércitos passeia por ela. E o Senhor sabe perfeitamente quem é humilde, quem tem o coração voltado para ele e quem vai ouvir a voz dele e não vai ali fazer coisas que irá desagradar o coração de Deus. Amém? Deus abençoe.